Já tentaram organizar a vossa casa inúmeras vezes sem sucesso? Ou já conseguiram que ela estivesse organizada durante um certo período, mas depois fica rapidamente caótica? Então talvez este vídeo vos possa ajudar. Se vocês estão com este problema, então talvez estejam a organizar a vossa casa de forma totalmente errada e eu vou-vos explicar porquê. Ora bem, primeiro que tudo, quero começar por dizer que este é o primeiro episódio aqui de uma série que eu decidi fazer no canal, em que vou deixar-vos aqui em arquivo várias dicas, truques. Vamos fazer aqui uma espécie de organização total da casa. Ou se quiserem, eu decidi chamar-lhe organizar a casa de uma vez por todas. A razão de querer fazer aqui esta série, primeiro de tudo para deixar a informação ou aquilo que eu quero transmitir, as dicas, os truques, por categorias. Portanto, a organização não vai ser feita, ou o que eu vos vou transmitir não é por divisão, mas sim por categoria de objetos. E os vários episódios que publicarei para a frente serão de acordo com isso. Portanto, cada um terá uma categoria de objetos. Outra coisa que quero transmitir é que isto não é nenhum desafio, tá bem? Isto não é nenhuma corrida para ver quem é que organiza mais depressa, etc. Eu não chamei desafio precisamente porque há tantos fatores que influenciam o destralho de cada um, aquilo que cada um consegue fazer, seja pelo número de objetos, pelo espaço que têm para destralhar, pelas dificuldades em termos de, por exemplo, tempo, né? O tempo disponível para fazer esse destralho. Não quis chamar desafio nem ter nenhuma limitação de dias, simplesmente eu vou deixar aqui a informação que vos quero transmitir, dividida por categorias de objetos, portanto ao longo de vários episódios, e depois cada um vai vendo consoante o seu tempo e a sua disponibilidade, e vai vendo aquilo que precisa, vai vendo a informação que eu vou deixando aqui, ok? Dito isto, passo então a explicar a razão de eu vos ter dito que se de facto não conseguem manter uma organização da vossa casa, ou manter a vossa casa organizada, porque é que eu digo que estão a organizar de forma totalmente errada? A razão tem muito a ver com a minha experiência também. Eu já tinha no passado tentado organizar a minha casa inúmeras vezes. Partilhei muitas dessas experiências até aqui no canal e no site, mas todas elas não tiveram grande sucesso. E depois de analisar um bocadinho o que é que estava a acontecer, percebi que o que todas tinham em comum era o facto de eu estar a organizar cá dentro, sem primeiro trabalhar a parte exterior, sem primeiro controlar aquilo que eu metia dentro de casa. E aqui é que eu acho que o processo é errado. E é por isso que ele acaba por não ter... Podemos fazer uma grande organização, um grande destralho, mas se nós mantivermos os mesmos hábitos de consumo, se não fizermos um controle melhor da papelada que entra em casa, por exemplo, passa muito por... a organização que fizermos rapidamente se vai tornar num caos. Quando eu comecei a perceber que o meu foco tinha que estar, primeiro que tudo, naquilo que entrava cá para casa e não no querer encontrar sistemas de organização eficazes, arrumar tralha sem fazer uma boa seleção daquilo que efetivamente merecia estar aqui dentro e merecia não só ocupar o espaço, mas ocupar o meu tempo para cuidar dessas coisas. Foi quando eu mudei mudei aqui a minha perspectiva, é que comecei de facto a não só organizar a casa, mas a manter essa organização. E com isso, depois tudo começou a fluir mais facilmente. Passei a ter... as tarefas eram feitas muito mais facilmente. Portanto, limpar a casa não era preciso fazer um grande esforço. A casa mantém-se mais limpa durante mais tempo, não é? Não tenho que perder muito tempo a organizar, a arrumar, porque as coisas têm um sítio certo, e com isso ganhei uma tranquilidade e uma simplicidade nos dias que me permitem ter tempo para mim, no fundo, fazer coisas que realmente gosto, e também ter a mente mais tranquila, não ter ambientes caóticos. Isso tudo ajudou.
preciso ter bem presente no que é que eu quero que o espaço onde eu vivo me faça sentir. O que é que eu quero daquele espaço? Quero um espaço cheio de coisas? Quero um espaço... o que é que me faz sentir seguro? É ter muitos objetos? Ou é ter um espaço só com aquilo que efetivamente eu utilizo e é essencial no meu dia-a-dia? E portanto, neste vídeo, a primeira coisa que vos vou deixar são algumas dicas, dicas que eu própria utilizei e apliquei na minha vida e por isso é que as quero transmitir. Já sabem que tudo o que eu transmito aqui é muito na base da minha experiência e uma vez resultando aqui deste lado, eu partilho porque poderá também servir e utilizarem e terem bons resultados desse lado também. Então, quero falar-vos de 3 pontos essenciais a que devem dar bastante atenção antes de fazerem o que quer que seja em termos de organização dentro de casa. Antes de falar desses 3 pontos essenciais, quero só apelar a que, se gostarem deste tipo de vídeos, se quiserem acompanhar, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. E não se esqueçam de deixar like porque é importante para que o vídeo e todas as dicas que eu aqui partilho sejam apresentadas a outras pessoas pela plataforma, ok? Então, o primeiro ponto a que devem ter atenção é os vossos hábitos de consumo. Então, pensar bem numa forma de melhorar ou controlar, reduzir, o que quiserem chamar, aos hábitos de consumo, porque é o consumo que faz com que entrem, obviamente, muitas coisas cá em casa, ou dentro das vossas casas, nesse caso. Portanto, primeiro ponto, uma coisa que eu fazia muito era utilizar ou fazer passeios. Hoje em dia sou o oposto, completamente o oposto, porque o facto de ter tempo para mim também me permite estar mais consciente daquilo que das atividades que me permitem estar tranquila e estar bem. Mas uma coisa que eu fazia há uns tempos atrás, há uns bons anos atrás, era passear muito em shoppings. Simplesmente não comprava nada, ou comprava às vezes, não é? Mas andava muito a passear, os meus passeios eram muito feitos em ver lojas, etc. Portanto, de volta e meia tinha assim... gostava muito de sair para fazer esses passeios. Inevitavelmente acabava por comprar alguma coisa, não é? Que depois acabava por perceber que, obviamente, era uma compra por impulso, que não, nas duas uma hora é roupa, ou era coisas para casa que, afinal, se calhar não era bem isto que eu queria. Enfim, então pensem em passeios para já. Pronto, obviamente passeios em shopping se não comprarem nada também é custo zero, não é? Mas hoje em dia os meus passeios, passear é natureza, praia, enfim, campo, o que for, mas natureza, na rua. Não ir a shoppings ou comprar roupa ou comprar isto para mim quase chega a ser um suplício. E o facto de ter feito esta alteração fez com que eu reduzisse drasticamente aquilo que eu trazia para dentro de casa, ok? E ao controlar essa quantidade de objetos, o que depois fez foi que tornou-se muito mais fácil destralhar o que já cá estava e manter isso assim, acima de tudo manter isso assim. Outra coisa que também comecei a fazer muito, mas isto já há algum tempo, foi simplificar os produtos de limpeza. Antes de fazer esta simplificação, eu tinha produtos para tudo e mais alguma coisa, ok? Seja para pó, seja para o que for, né? Era um produtozinho específico para uma coisa que não havia necessidade disso. Eu tenho um vídeo onde falo sobre essa simplificação de produtos de limpeza, o que é que eu faço ou o que é que eu utilizo neste momento. Há aqui um trio de produtos que basicamente é o que eu utilizo na maior parte das vezes, varia entre o vinagre de limpeza, bicarbonato de sódio e o que mais? Detergente da louça. São assim os 3 que eu utilizo mais aqui em casa. Porque não precisamos de facto de muita coisa para deixar a casa limpa, ok? Com isso, reduzi drasticamente a quantidade de artigos que tinha, seja debaixo do lava-louça, que era onde eu guardava a maior parte dos produtos de limpeza, ou na despensa, portanto a minha despensa estava caótica, e portanto reduzi muito esses produtos. Depois, outra coisa que também fiz foi simplificar muito
os artigos de alimentação, ou os produtos de alimentação, os alimentos, não é? No geral. Só para deixar aqui, para esclarecer que cada um destas coisas específicas, principalmente os produtos de limpeza e a alimentação, eu vou falar num vídeo específico ao longo dos episódios. Portanto, há um vídeo que vai ser dedicado só aos alimentos, há outro que vai ser dedicado só a produtos de higiene e também de cosmética, de higiene, de limpeza e higiene, não é? Portanto, e em cada um desses vídeos eu vou-vos deixar dicas mais específicas. Este vídeo é só para fazer assim um apanhado muito específico mesmo de como é que podemos controlar então a quantidade de coisas que entram em casa, os tais hábitos de consumo, ok? Em relação aos artigos de alimentação, passou muito por criar aqui uma espécie de ciclo em que eu, para já, simplifiquei muito as receitas. O simplificar não faço receitas só básicas, não é? Tipo, sei lá, arroz com atum ou uma coisa assim. Mas simplesmente não ter, assim, certas receitas que são muito específicas, que implicam comprar isto e comprar aquilo, e não ir muito em questões de moda, de comprar este suplemento ou aquele, ou comprar este pó ou aquele, enfim, pronto, que é uma coisa que eu fazia muito no passado. Termos uma alimentação saudável passa muito por ter uma alimentação variada, comer bastantes vegetais, não necessariamente termos este pozinho ou aquele ou outro, não é? Pronto, é muito por aí, ok? Simplificar muito a questão dos alimentos que compramos. Não precisamos ter mil e uma especiarias, sei lá, pronto, acho que percebem o que eu quero dizer. Depois, outra coisa que comecei a fazer já há algum tempo atrás, é menu, ter sempre planeamento de refeições, e o tal ciclo que eu estava a referir é gastar sempre primeiro as coisas que tenho em casa antes de ir a correr comprar isto, aquilo e outro para fazer outras receitas, enfim, pronto. Ou deixa ver o que é que me apetece hoje comer e vou, se for preciso, comprar ali uma coisinha ou outra ao supermercado no instantinho ao final do dia. Não, isso deixou de acontecer. E o facto de fazer com que eu tivesse digamos que esta rotina certinha todos os meses de gastar os alimentos que tenho em casa, depois então ir comprar, utilizar, pensar em receitas, pensar na melhor maneira de aproveitar os alimentos, fez com que eu simplificasse drasticamente a minha despensa, ok? E eu depois falarei em específico quando falar sobre os alimentos, mas o facto de ter simplificado muito estes hábitos em termos do que é que compro para a alimentação fez precisamente com que eu não sentisse necessidade de ter caixinhas e tudo e mais alguma coisa dentro da despensa para guardar alimentos, não é? Porque deixei simplesmente de os comprar, ok? Então esta simplificação, esta redução na quantidade de artigos específicos de alimentação que comprava fez com que eu tornasse a organização da despensa muito mais fácil e duradoura, acima de tudo. Depois, uma regra que eu passei a implementar, é assim, não é uma regra fácil, e confesso que ainda hoje em dia, pronto, obviamente que não consigo aplicar a 100%, mas a regra é para entrar um tem que sair outro, ok? Então isto faz o quê? Com que se pense, para já que se compre objetos que de facto fazem falta, que precisamos. A segunda razão é porque acabamos por não aumentar a quantidade de objetos que temos em casa. Porque se vamos comprar algo porque vamos substituir, então esse artigo tem que sair, não é mantermos, sei lá, uma chávena que está partida e comprarmos outra e mantermos aquela, não é? Aquela que está partida. Portanto, se vamos comprar uma chávena, por exemplo, é porque aquela precisa de ir embora. Depois, outro ponto importante, portanto, segundo ponto, que é muito importante, portanto, falei-vos do primeiro, que é melhorar então e reduzir esses hábitos de consumo. O segundo ponto tem a ver com a quantidade de papel que entra em casa. A papelada em casa já por si é difícil de organizar, não é?
E se não tivermos aqui um controle melhor sobre isso, vai ser mesmo muito difícil conseguirmos organizar eficazmente essa área. Coisas que eu fiz e que resultaram muito, portanto, aqui a questão é pensarmos, também vou ter um episódio só especificamente sobre papelada, sistemas de arquivo, o que é que faço para partilhar com vocês, mas aqui deixo-vos já algumas dicas simples e podem começar já a aplicar. A primeira coisa é tudo o que puder ser digitalizado ou em versão digital, então sempre. E isto passa por tudo o que é carta, seja do que for, de bancos, de contas, sei lá, da luz, do gás, do que for, não é? Que possam ser digitais, enviadas por e-mail, em formato digital, é ótimo. Foi das primeiras coisas que mudámos aqui em casa. Eu passo dias e dias sem receber correspondência, ok? Para vos dar porque é que eu vos estou a dizer isto. Depois passa por, na caixa do correio, uma coisa que eu fiz, há quem diga que não, no caso em questão não resulta, a verdade é que aqui resulta bastante e tenho que fazer, neste momento não tenho porque tenho que trocar e digo-vos que já comecei a receber folhetos e afins, pronto. Reduzir drasticamente o receber essa publicidade não endereçada através de um autocolante que diz publicidade aqui não. Portanto, colocar isso na caixa do correio é uma coisa rápida, conseguem acho que até tirar online, imprimir. Eu utilizo forro com aquela película para forrar os livros, por causa da chuva, etc., da umidade, e coloco na caixa do correio. Digo-vos que desde que desde que coloquei esse autocolante na caixa do correio, que a quantidade de papelada que recebia aqui em casa desceu drasticamente. Porque eu não vejo folhetos de papel, aquilo seguia da caixa do correio diretamente para a reciclagem. E portanto, foi uma mudança muito boa. E portanto, sugiro então que façam que coloquem esse autocolante. Depois, outra coisa que passei a fazer, e isto foi um bocadinho, é preciso a pessoa lembrar-se, que é quando vos entregam uma fatura, pedir essa fatura para o e-mail. Sítios onde já faço isso facilmente, seja, por exemplo, consultas médicas, até porque hoje em dia já tem muito essa questão de não imprimir, não é? Reduz os custos da empresa, não é? Mas nós também acabamos por não trazer essa fatura, ficamos com ela em papel arquivada no e-mail, e serve perfeitamente. Portanto, habituar realmente, principalmente naquelas caixas automáticas em que nós podemos pedir para o e-mail, ou podemos, onde der, não é? Nem todos os sítios permitem isso, mas onde permitir, fazer. E, portanto, nesta parte da questão do papel, se começarem a adotar estes pequenos hábitos e fazer estas pequenas mudanças, antes de arrumarem ou de organizarem a casa em si, já começam vão começar a notar uma diferença grande na quantidade de papel que têm que arquivar. E, portanto, reduzindo logo primeiro essa quantidade de papel que têm que arquivar, o processo depois para perceber como vão fazer esse arquivo acaba por ser muito mais simples. Ok? O terceiro e último ponto importante que quero aqui referir está um bocadinho relacionado com o primeiro, mas é uma coisa mais específica e quero-vos deixar aqui algumas dicas que a mim me têm ajudado muito a reduzir as compras por impulso. Não estou a falar especificamente de nada em concreto, vou falar mesmo no geral, seja comida, seja aquelas compras maiores, sei lá, um eletrodoméstico ou compras mais pequeninas, uma peça de roupa. Um artigo para casa, porque eu comprava muita coisa assim, muita coisa por impulso. Fazia as tais passeios, não é? Depois, inevitavelmente, acabava a comprar coisas que, na maior parte das vezes, não precisava. Então, o que é que fiz? Eu deixo-vos aqui algumas dicas que, naquele momento em questão, compro ou não compro, que vos ajuda, de facto, a deixar aquele artigo na prateleira. Então, a primeira coisa que eu tenho feito é pensar, eu estou a olhar para aquele objeto, pensar quanto tempo é que eu tenho de trabalhar para o comprar, não é? Quantas horas de trabalho ou quanto tempo, seja horas ou o que for, é que eu preciso de trabalhar para comprar aquele artigo.
E às vezes pensar um bocadinho no tempo que nós temos que trabalhar para conseguir comprar aquele artigo faz-nos pensar na real necessidade que nós temos dele. Isso modifica um bocadinho, muitas foram as vezes em que eu deixei artigos na prateleira a pensar um bocadinho sobre isto. Depois outra coisa que, esta é aquela que eu aplico mais vezes e que de facto me tem ajudado muito a reduzir, que é, este artigo vai servir para múltiplas funções, vai ter várias funções aqui em casa, porque se eu compro um determinado artigo só para fazer uma coisa, então ele não vem aqui para casa, ok? E isto arruma logo aqui com muita coisa. Depois, imaginar se eu não tiver aquele artigo, o que é que de pior pode acontecer? Se não tiver, consigo encontrar alguma coisa em casa que possa fazer, que possa substituir. Consigo pedir emprestado a alguém só para aquela situação. Eu penso sempre muito nos meus pais, eles moram perto, não é? E muitas vezes eu penso, será que a minha mãe não tem nada que eu possa utilizar? Às vezes, tanta coisa perdida no sótão, não é? Aqueles tesouros perdidos no sótão. E que me fez muitas vezes não precisar de comprar, ou até mesmo eu ter outro objeto em casa que possa utilizar para substituir. Dou-vos um exemplo concreto, por exemplo, como é que se chama? Não é boleira, mas é um prato de bolo, mas daqueles altos com pé. Eu fiz um DIY há uns tempos atrás, mas houve uma situação em que eu precisava de dois. Então simplesmente peguei numa taça assim mais alta, coloquei ao contrário, um prato por cima, preferi colocar uma taça assim mais larga para o caso do prato não cair. Serviu, não precisei comprar mais nada e portanto foi uma ótima solução. E a pensar muitas vezes nisto, é um bocadinho fora da caixa, pensar como é que eu posso resolver a situação se eu não tiver este artigo, ok? E isso evita que vão ocorrer comprar só para ter ali, caso precisem, etc. Uma coisa que ajuda muito na questão das compras online, porque hoje em dia acabamos por ter muita dificuldade em sair um bocadinho ou controlarmos um bocadinho, porque online é tudo mais fácil e rápido, que é colocar os objetos ou aquilo que queremos comprar num carrinho de compras e depois disso deixar passar uns dias, uma semana ou assim. Às vezes até nos esquecemos que temos um carrinho com compras e afinal não queríamos nada daquilo, não é? Aconteceu-me inúmeras vezes, não sei se já vos aconteceu, se costumam fazer esta técnica, mas já me aconteceu e acabo por desistir porque vejo que efetivamente não ia precisar ou se calhar não era bem aquilo que eu queria comprar. Às vezes também é um bocadinho isto. Outra dica muito importante também é sempre que querem comprar algo, principalmente se for uma compra assim mais elevada, com valor mais elevado, pesquisem. Vejam o que é que querem. Por exemplo, eu comprei recentemente uma máquina de secar roupa. Antes de comprar a máquina, fui ver que características é que as máquinas têm, que tipo de máquinas é que há, funções, o que é importante saber, o que é que para mim era importante que a máquina tivesse. E depois é pesquisar em vários pontos, por exemplo, se conseguirem perceber que marca e que modelo é que querem, então ainda facilita muito mais porque acabam por conseguir comparar preços ou até, melhor ainda, esperar por alguma promoção e conseguirem comprar com promoção. Por exemplo, eu tinha um desumidificador, comprei um segundo desumidificador, mesma marca, exatamente o mesmo modelo, tudo igual, só que já tinha visto várias online que eram em lojas aqui perto, só que era bem mais caro do que aquilo que eu tinha comprado, do que o valor do primeiro desumidificador que comprei. Então aguardei e acabei por comprar na Amazon, mesmo modelo, portes grátis e bem mais barato. Portanto, foi assim, fui pesquisando e acabei por conseguir comprar com uma boa promoção. Portanto, pesquisem. Não comprei a primeira coisa que vos aparece ou que alguém recomenda. Pode ser bom para aquela pessoa, mas não ser bom para nós. Portanto, pesquisem bem aquilo que querem. Tentem perceber um bocadinho, seja do eletrodoméstico ou, não sei, de outro artigo, mas o que é que querem em concreto.
não é? E ao saberem em concreto o que é que querem, permite-vos também pesquisar em específico aquele artigo, não é? E ver que promoções é que podem, ou qual a loja que oferece o melhor preço, ok? Lembrem-se sempre que há aqui, isto ainda em relação à questão da pesquisa, das promoções, falando um bocadinho da questão das promoções. Mudar um bocadinho este mindset, se quiserem, que é comprar um artigo porque está com 60% de desconto, imaginem, mas se eu não preciso desse artigo, eu não estou a poupar dinheiro nenhum, eu estou a gastar 40%, não é? Eu estou a gastar aquele valor para um artigo que eu não preciso. Então, essa questão das Black Fridays desta vida, não é? Daquelas promoções, às vezes, lá está, se vocês souberem o que querem e aguardarem por essas promoções específicas, aí sim vale a pena. Agora, se é Black Friday, está tudo em promoção, vou comprar isto, vou comprar aquilo, vou comprar o outro, não é? Acabam por estar a gastar dinheiro e não a poupar. Portanto, ter atenção nessa questão de está barato, está, mas eu preciso mesmo daquilo, não. Então, não estou a poupar dinheiro. Outra coisa que também passei a fazer foi... recebia muitas newsletters de lojas com saldos, com promoções, com isto e aquilo e outro. Tirei tudo, limpei os meus favoritos no computador, portanto, eliminei tudo o que era loja. Se quiser uma coisa específica, vou à procura eu, não preciso que me mandem constantemente promoções e coisas de artigos que eu não preciso. E, portanto, retirei-me de listas de newsletters, portanto, eliminei, como é que se diz? Eliminei a subscrição, não é? Para já facilitou muito porque a quantidade de e-mails que passei a receber foi bastante diminuta, não é? Então melhorou logo nesse aspecto. E o facto de não estar a ser constantemente bombardeada com promoções disto e promoções daquilo, em que eu tinha que decidir, também acaba por ser uma pressão, não é? Nós temos, isto é tão bom, será que vou comprar, vale a pena e tal? Pronto, é a questão de tudo conjugado faz com que os dias se tornem mais leves, que era aquilo que eu vos estava a dizer no início do vídeo. Coisas que são importantes aqui, para terminar o vídeo, que já vai longo, que é, tenham objetivos claros daquilo que realmente precisam, ok? Se não comprarem, se quiserem, façam desafios, não comprar nada durante... Eu nunca fiz esses desafios, porque há sempre alguma coisa que inevitavelmente necessitamos, mas se fazem muitas compras por impulso, talvez fazer um desafio destes seja interessante. Principalmente se o fizerem enquanto estão a organizar a casa, porque acaba por ser uma boa conjugação, não é? Portanto, limitam aquilo que entra dentro de casa e acabam por facilitar esse processo de organização. E pronto, foi isto que quis transmitir aqui no primeiro episódio desta série, de organizar a casa de uma vez por todas. Começar por explicar porque é que eu acho que estão a organizar, quando não conseguem fazer uma organização eficaz, porque é que eu acho que estão a organizar a casa de forma totalmente errada. Portanto, começar de fora para dentro e não de dentro para fora. Deixo-vos aqui uma frase que me ficou, porque espelha muito bem aquilo que se passa hoje em dia aqui em casa, que é melhor ter menos do que organizar mais. Ou seja, enquanto eu não interiorizei que precisava de controlar aquilo que entrava cá dentro e precisava de melhorar aqui a maneira como fazia o destralhe dos objetos, que comecei efetivamente a conseguir não só organizar a casa, mas a manter essa organização e tornar as tarefas, os processos, o dia-a-dia muito mais fácil, simples, tranquilo. E espero que este primeiro episódio da série vos ajude a começar em algum lado, não é? Mas que de facto vos ajude, que seja o começo de conseguirem de facto organizar a vossa casa de uma vez por todas. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever, de deixar like se gostaram do conteúdo. E no próximo episódio, o que é que vos trago? Quero falar sobre o que é que devem fazer antes de iniciar o destralhe. Muitas vezes uma das coisas que eu noto que me dizem que têm dificuldade é, primeiro de tudo, o que fazer às coisas que vão destralhando. Outra coisa é não saber
como organizar da melhor forma. E, portanto, eu quero-vos trazer várias dicas em relação a isso e que resultaram, lá está, aqui deste lado e que vos quero transmitir isso também. Portanto, obrigada então por terem assistido e falamos sobre estes assuntos no próximo vídeo.